Olá, sejam bem-vindos ao programa Na Seara do Mestre, um encontro com Jesus. Por aqui, toda semana, trago um ensinamento do nosso Mestre, interpretado à luz da doutrina espírita. Como material de auxílio, utilizamos toda a bibliografia espírita referente aos estudos e interpretação do Evangelho de Jesus. Para o programa de hoje, separei um ensinamento simples e singelo, contido no grande ensinamento de Jesus, que foi o Sermão do Monte. E uma parte dele, localizada lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 9, Jesus disse o seguinte: Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. A palavra pacificare vem do latim e é composta por duas palavras: paz, que significa paz, e facere, que significa fazer. Ou seja, pacificador é aquele que faz ou promove a paz. Pacífico se origina dessa mesma palavra. Pacífico significa ter conquistado a paz dentro de si mesmo, mas ainda é um estado passivo de paz, uma atitude de não violência perante si mesmo e o mundo. Pacificador significa ter conquistado a paz dentro de si, mas possuir também a capacidade para transformar uma situação não pacífica e estabelecer ou restabelecer ativamente a paz necessária. Uma pessoa pode ser pacífica, mas pode não ser pacificadora. Mas jamais será uma pessoa pacificadora se não tiver pacificado a si mesma. O pacífico é aquele que tem a paz dentro de si. O pacificador é aquele que consegue transmiti-la ao meio onde está inserido. É preciso notar também uma diferença entre uma pessoa verdadeiramente pacífica e uma pessoa aparentemente pacífica e apenas contida. Esta, em algum momento, mostrará a sua real natureza e perderá a paciência, digamos entre aspas. Por exemplo, expondo o conflito interior que ainda a domina. Não perdemos o que não temos, nem exteriorizamos o que não somos. É fácil pedir ou falar de paz, mas não é fácil vivê-la. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7, nas instruções dos Espíritos encontramos: Sede pacientes, pois a paciência é também caridade. Deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmolas ao pobre é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para ser instrumento de nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. Sede, pois, paciente, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. A maior das batalhas que um ser humano pode enfrentar é o confronto consigo mesmo, a identificação e o enfrentamento de suas limitações, a necessidade de desenvolvimento das qualidades espirituais. Se não existissem conflitos interiores dentro de cada um de nós, não existiriam os conflitos exteriores. Alguns que parecem intransponíveis na família, na sociedade e entre as nações. Sem a paz, a nossa inquietação e desconforto interior manifestam em atitudes grosseiras e impacientes, gerando conflito e instabilidade ao nosso redor. Somos até capazes de conviver sem grandes confrontos. Mas se ainda houver desarmonia dentro do nosso coração, o equilíbrio dificilmente será conquistado, assim como a paz interior. No Sermão do Cenáculo, Jesus falava ao coração de seus discípulos. E lá em João, capítulo 14, versículo 27, ele diz: Deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Qual seria o significado dessas palavras? Era a paz interior,
plena de alegria e esperança no futuro, sólida e conquistada por esforço próprio, e não a paz instável e ilusória que o mundo material oferece. A paz do Mestre é apresentada ao mundo sem temor algum. Quem é realmente um pacificador e um promotor da paz? É aquele que transformou o homem velho que tinha dentro de si, arraigado aos costumes e crenças, imperfeições do passado, no homem novo, de mente e coração aberto ao autoconhecimento e ao crescimento espiritual. É o homem que vive no mundo, mas sem apego às ilusões que ele oferece. A paz interior promove um estado de alegria e bem-estar que se exterioriza em paciência, tolerância, compreensão e respeito por si mesmo e por todos os seres. Para aquele que tem a paz dentro de si, já faz parte de sua natureza ser bom e desapegado, partilhar bens e experiências e servir com amor e humildade, como Jesus ensinou. Depois de lavar os pés dos discípulos ao dizer: o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que o quem o enviou. Quem tem paz em si mesmo, irradia imperceptível e continuamente esse estado de alma e envolve tudo e a todos, gerando um ambiente de bem-estar e harmonia, contagiando as pessoas ao seu redor e multiplicando a paz na família, na sociedade e no mundo. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos na sequência com a continuação dessa reflexão e a mensagem de Emmanuel. Voltamos com o programa Na Seara do Mestre, um encontro com Jesus. Para dar continuidade à nossa reflexão, eu vou ler uma mensagem intitulada Pacifica Sempre, de Emmanuel, contida no livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier. Por muitas sejam as dores que te afligam a alma, acerena-te na oração e pacifica os quadros da tua própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão, o trabalho e a compreensão, a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel. Azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás por fim que a paz no mundo é dom de Deus, começando dentro de ti. Com esta mensagem de Emmanuel, com o ensinamento de Jesus, dizendo que felizes serão os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus, nos solicitando a ser pacífico, que é desenvolver a paz interior, mas também ser pacificador, que depois de ter desenvolvido a paz em si mesmo, consegue transmiti-la ao mundo, às pessoas à sua volta. Então, a reflexão que fica para esta semana é o quanto eu estou conseguindo ser pacífico, o quanto eu estou conseguindo ser pacificador. Temos que lembrar que a paz é uma conquista diária. Todos os dias, os desafios que nos são apresentados são diferentes e exigem de nós paciência, boa vontade, serenidade, humildade e alegria. Só que nem sempre nós conseguimos nos doar 100% a fim de atender essas solicitações. Por vezes, não conseguimos manter a alegria, por vezes não conseguimos manter a fé, por vezes perdemos a paciência.
Mas ao perder a paciência, ao ser agressivo, ao agir com violência, temos que entender que faz parte da nossa caminhada evolutiva. Faz parte. Esses tropeços, eles nos auxiliam para que lá na frente a gente pare e reveja por que isso aconteceu. Analise a situação, o porquê chegou onde chegou. Isso significa autoconhecimento. E a partir daí, criar mecanismos e ações para evitar que isso ocorra novamente. Trabalhar isso lá no seu interior. Então é não negar, não mascarar. Porque, como a gente falou, existem pessoas que elas são apenas contidas, em que em algum momento elas perdem a paciência e acabam colocando tudo a perder. E a gente não quer aparência. Jesus não espera de nós apenas uma aparência. Ele quer que as ações venham realmente do coração. Então, é normal isso acontecer, faz parte da nossa caminhada evolutiva, porém a gente tem que ter em mente que essas situações servem para aprendizado. Buscar aprender e continuar caminhando rumo à nossa evolução. Lembrando que a nossa evolução ela é feita de erros, porque os erros eles nos levam ao aprendizado. Então que a gente possa entender as situações em que a gente não consegue manter a paciência, as situações onde a gente não consegue ser um pacificador, compreendê-las, por que acontecem essas situações e a partir daí desenvolver então mecanismos para alcançar a paz interior e se tornar pacificadores. A reflexão que eu deixo para essa semana então é o que você pode fazer para ser mais paciente. O que você pode fazer para se tornar pacificador? E quais são as situações que mais lhe tiram a paciência? Por quê você fica impaciente perante tais situações? Responda internamente essas questões e entenda qual é o chamado de Jesus para esse pedido, para sermos pacíficos. Que a paz do Cristo esteja conosco. Uma abençoada semana a você e até o próximo programa.